Do meu coração, nono ano, com prazer falo com vocês, mais uma semana geografando com o professor Anderson Batalha. Hoje nós iremos falar sobre os aspectos, econômicos voltados às questões rurais da Europa Ocidental, exatamente, o espaço rural da Europa Ocidental. Lembrando que o espaço rural da Europa Ocidental, os países da Europa Ocidental são países desenvolvidos. Isso aí está ajudando desde a época de 1750, os aspectos das revoluções industriais. Eu estou falando da Inglaterra, ali o Reino Unido, da Alemanha, que tem essas economias voltadas aí aos processos tecnológicos avançados, a agricultura intensiva, que nós vamos falar a partir de agora. Claro, conosco o turminha do nono ano e também o professor Anderson Batalha, dá um like lá, dá um joinha e se inscreve no canal. Tá? O espaço rural da Europa Ocidental. Gente, nós estamos falando sobre a modernização de suas atividades agropecuárias, exatamente. Nós estamos falando de agriculturas e atividades intensivas. Professor, o que são coisas intensivas voltadas à pecuária, agropecuária, enfim. Intensiva é a utilização de maquinários, de tecnologia, exato, para que eles possam avançar sobre os aspectos climáticos, sobre os aspectos físicos, As barreiras físicas e climáticas para essas agriculturas ou agropecuárias intensivas não são mais barreiras, não são mais obstáculos, Eles estão superando através da implantação da tecnologia nessas áreas. Lembrando que o espaço rural da Europa Ocidental também tem um requinte, uma herança dada da Revolução Verde, exatamente. Revolução Verde pós-Segunda Guerra Mundial, com aquela corrida armamentista, tecnológica, eles voltaram as tecnologias para o campo, e perceberam que a produtividade estava aumentando, era muito maior. Isso no intuito de sanar a fome. Isso falando pós-Segunda Guerra Mundial, vários homens morreram, A questão estrutural dos países se degradaram, com a questão da guerra, mas aí eles colocaram, interveram, implantaram a tecnologia nessas áreas, aí tiveram um processo produtivo muito maior, muito mais intensivo. Intensivo, implantação de tecnologia. Extensivo, nós estamos falando de técnicas rudimentares nos países subdesenvolvidos. Nós estamos falando de países desenvolvidos da Europa Ocidental. Tá? E aí tivemos uma coisa chamada IPAC, Política Agrícola Comum. Então, a União Europeia, o que é a União Europeia, professor, é um bloco econômico. Os países se reuniram ali pós Segunda Guerra Mundial, após essa corrida armamentista, fizeram um bloco econômico, criaram esse bloco econômico para se fortalecer, para se ajudar nas questões econômicas. Eu estou falando aí de ajudas alfandegárias, ajudas na produtividade, ajuda no processo de industrialização, o livre passeio entre as pessoas dos países membros. Então, há essa ajuda desse bloco econômico, ou seja, dos países que estão ali dentro, que estão ali nessa união desse bloco econômico, como se fosse a nossa sala do nono ano, todo mundo ali unido. Então, ali é um bloco econômico e aí um ajuda o outro no processo produtivo, na sua economia. Apesar que o PIB pequeno, a produtividade agropecuária na região europeia, na Europa Ocidental, é pequena. Não existe tanto trabalho de campo lá. Por quê, professor? Porque nós estamos falando dos países industrializados, nós estamos falando de um êxodo rural, e o que é o êxodo rural? A saída do homem do campo para a cidade. Então, isso vai caracterizar, vai identificar que os países da Europa, da Europa Ocidental, ela tem uma grande população na agricultura, no campo. Nós vamos ter aí um processo maior, um processo urbano, por conta da industrialização. É claro que países como a Alemanha, a França, Holanda e Itália vão se destacar pela sua criação de gado, que é os bovinos, suínos e ovinos e caprinos, para a questão das bacias leiteiras naquela região para utilizar os seus derivados do leite. Além de que são países que se vão destacar no grão, principalmente na cevada, tá? E na produtividade também, acreditem se quiser, de flores. A Holanda, também com a Itália, mas a Holanda se destaca entre esses 4 países que eu citei anteriormente, pela sua produtividade de flores, exatamente. O país tem uma belíssima, e está até na página de vocês, na página 368 aí, falando sobre a Holanda, sobre a Holanda, desculpa,
como um dos maiores produtores de flores do planeta. Tá? Além disso, que os países de clima mediterrâneo, como a Grécia, a Itália, Portugal, Espanha e França, também vão se destacar pelo cultivo de olivas e vinhos. Tá? Olivas e vinhos, né? Que é uva, produção de uva, para a questão do vinho. E eu estou falando da Espanha, que utiliza até estufas, né? Que é a agricultura intensiva, para que a sua produtividade seja muito maior e eles possam lucrar muito mais com essa questão dos vinhos naquela região. Então, se a gente fosse caracterizar, né, em tópicos o espaço rural da Europa Ocidental, nós vamos falar que é uma agricultura intensiva, ou seja, com uma modernização tecnológica muito grande. Está a imagem de um trator aí lindíssimo, fazendo mostrando esse aspecto da modernização. Então nós vamos falar que a modernização lá, a agricultura é intensiva. Nós podemos falar que são questões que o PIB voltado à agricultura é pequeno, mas tem importância muito grande no processo agrícola. Nós podemos falar que é o PAC, que é a questão da política agrícola comum, que é uma ajuda do bloco econômico. Nós podemos dizer que essa agricultura surge a partir da Revolução Verde, da primeira Revolução Verde, que tem esses destaques, e vamos dizer que o espaço rural, por ser pequeno, mas tem uma importância muito grande economicamente para o país. Apesar que o PIB voltado à questão agrícola é pequeno, mas é de grande importância, tá bom? Outra coisa que vai refletir nesse contexto é o espaço urbano da Europa Ocidental. Nós estamos falando aí dos países populosos, de regiões populosas, com uma densidade demográfica muito grande. Sabemos que a Europa é o segundo menor pedacinho de terra do planeta, menor, mas nós temos uma densidade demográfica muito grande. O que é densidade demográfica, professor? É o quantitativo de pessoas por quilômetro quadrado. Tá? Isso vai caracterizar, eu separei esses três tópicos, tá? Essas três classificações sobre o processo urbano da Europa. Primeiro, gente, nós não podemos falar sobre a Revolução Industrial. Nós não podemos deixar de falar, na realidade, sobre a Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial surge a partir de 1750, isso na Inglaterra. E por que na Inglaterra, professor? Poderia ser em outro país, mas por que na Inglaterra? A Inglaterra, ela acumulou muito dinheiro. Tinha muito dinheiro a Inglaterra. Quem já assistiu aqui aquele filme com aquele Jack Sparrow, parece que é Piratas do Caribe, uma coisa assim. Pode observar que ele tinha muito medo das embarcações inglesas. A Inglaterra era a mãe, considerada a mãe das navegações. Ela comandava todas as navegações. Então todas as riquezas trazidas das colônias tinham que passar por onde? Pela Inglaterra. Quem carregava essa riqueza? Os barcos, as embarcações inglesas. E aí foi acumulando dinheiro, muito dinheiro. Outra coisa foi determinante para a Inglaterra, foi que lá nós encontramos o quê? Uma das principais matérias-primas, carvão mineral, ferro. E aí já sai se destacando. Então quando a Revolução fez boom naquela região, né, na Inglaterra, tivemos um processo que é um crescimento urbano muito maior. As pessoas saíam do campo, e aí já entraram no êxodo rural, saíam do campo para as cidades para oferecer a mão de obra. Para o quê? Para o processo de industrialização. Apesar que esse processo de industrialização foi importante economicamente, sim, claro e evidente, mas também tivemos aí um problema muito grande com os impactos ambientais. Tá? As cidades crescendo de forma desorganizada, a mão de obra sendo explorada, crianças e mulheres trabalhavam mais de 16 horas por dia nessas fábricas e também na extração do carvão, e acabaram pessoas morrendo, adoecendo, poluição nos rios, a poluição no ar, que nós estamos falando sobre a queima do carvão, enfim, muitos aspectos negativos, mas a gente está falando como espaço urbano. Isso aí foi significante para que as cidades elas tivessem um crescimento muito maior. É claro que com as evoluções industriais, esses países foram ficando mais ricos, mais desenvolvidos, apesar da Primeira e Segunda Guerra Mundial ter devastado algumas cidades europeias, né, e a Europa no contexto geral na questão econômica, mas hoje nós estamos falando dos países mais ricos do mundo. Então muita gente sonham em migrar das suas localidades, sejam por perseguições religiosas, econômicas, políticas, para os países ricos. Então são países aí que têm
um povoamento muito grande, uma densidade demográfica muito grande. Outra questão que vai explicar essa cidade cheia de gente é o êxodo rural, que vem antes da primeira Revolução Industrial, exatamente, com a lei de cercamentos. Oxente, lei de cercamentos? Como assim, professor? Exatamente. O rei da Inglaterra, juntamente com os burgueses, criaram essa lei de cercamento para expulsar os pequenos camponeses, tomar suas terras, popularmente falando, e aí empurrar a população do campo para a cidade e tomar seu território no campo para criar o quê? Ovelhas. Pastos e ovelhas. Por que ovelhas, professor? A ovelhas, porque a gente extrai o que da ovelha, além da carne, entre as coisas? A lã. Isso. E a lã, um dos principais matérias-primas para a primeira Revolução Industrial. Nós estamos falando das fábricas têxteis. Então, tudo isso no planejamento. Vamos expulsar o pessoal do campo. Vamos plantar aqui o pasto, tem o nosso pastozinho aqui. E vamos botar nossas ovelhas para extrair a lã. Produto primordial para as fábricas têxteis, que era que vinha explodindo na primeira Revolução Industrial e ficando mais rico. E o pequeno camponês, que fosse se amontoar, se apertar, viver em péssimas condições naquele processo urbano que não é diferente nos dias atuais. Ok? E com isso, né, com esses dois exemplos, vai aí aumentar. Nós vamos ter uma densidade demográfica, populacional absurda nessas regiões. Tá? É claro que hoje, por ser países ricos, desenvolvidos, um IDH lá em cima, e o que é DH, o Índice de Desenvolvimento Humano Avançado, vai fazer com que essas regiões atraia também um quantitativo populacional muito grande, apesar de um controle migratório, né, da política migratória desse país, mas ainda há essa atratividade para o mundo. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Finalizo minha aula mostrando aqui os cânions do Rio São Francisco, em nossa cidade de Almiro Gouveia, Alagoas, aqui no sertão alagoano, no sertão nordestino. Então divulga essa imagem, é belíssima. Nossa cidade de Almiro Gouveia tem aí as maiores extensões de cânion do Rio São Francisco do Nordeste, tá? Cidade que tem mais cânions ao seu redor é de Almiro Gouveia, para você que não sabe. Então visite, espalhe, divulgue a nossa cidade, que ela é belíssima, tá? Desde já agradeço a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui!